Muito bem, para explicar melhor toda a repercussão de hoje sobre as alegações tentando envolver o presidente Jair Bolsonaro, no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, vamos primeiro traçar uma linha cronológica do que ocorreu nas últimas 24 horas. Nessa terça-feira, o Jornal Nacional da TV Globo trouxe a público reportagem com trechos do depoimento do porteiro do condomínio em que morava o principal suspeito de cometer os assassinatos, Rony Lessa. O condomínio Vivendas da Barra, no meu Rio de Janeiro, é o mesmo onde o presidente Jair Bolsonaro tem casa. Segundo o porteiro, horas antes do assassinato, em 14 de março de 2018, o outro suspeito do crime, Elcio Queiroz, entrou no condomínio e disse que iria para a casa 58 do então deputado federal Jair Bolsonaro. Os registros de presença da Câmara dos Deputados, porém, mostram que Bolsonaro estava em Brasília. E isso foi registrado na matéria de ontem no Jornal Nacional. Nos depoimentos, o porteiro afirmou que a voz de quem atendeu o interfone para autorizar a entrada era do seu Jair. O porteiro explicou que acompanhou a movimentação do carro de Elcio pelas câmeras de segurança e identificou que o veículo foi até a casa 66, onde morava Rony Lessa. O porteiro disse, em depoimento, que ligou de novo para a casa 58 de Bolsonaro e que quem atendeu teria dito que sabia para onde Elcio estava indo. Além de ter registros de presença em Brasília, Bolsonaro também postou vídeo em 14 de março de 2018 dos lados de fora e de dentro do gabinete em Brasília, como também registrou a reportagem do Jornal Nacional. De acordo com fontes apresentadas pela TV Globo, Rony Lessa e Elcio de Queiroz saíram do condomínio dentro do carro de Lessa e minutos depois embarcaram no veículo usado no crime, que estaria nas proximidades do condomínio. Ainda na noite de terça-feira, na Arábia Saudita, o presidente Jair Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais e rebateu as acusações, inclusive acusando o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, de vazar informações. Aperta o play aí, meu caro Robson. Vocês não têm vergonha na cara? Essa patifaria 24 horas por dia contra a minha pessoa? Agora a Marielle Franco quer empurrar para cima de mim? Nem era. Se vocês tivessem o mínimo de decência, por saber que o processo corre em segredo de justiça, não poderia divulgar. Agora, querer me vincular à morte da Mariela, seus patifes da TV Globo, seus patifes, canalhas, não vai colar. Não devo nada a ninguém. Não tinha motivo nenhum para matar quem quer que seja no Rio de Janeiro. Conclusão que se tira tudo disso aí. Esse processo está em segredo de justiça. Como chega na Globo? Quem vazou para a Globo? Segundo a Veja, está publicado aqui, quem vazou esse processo para a Globo foi o seu governador Witzel. Tá? E o seu governador Witzel que se explique agora como é que ele vazou esse processo. O que cheira isso aqui? Eu não quero bater o martelo. O que parece? Que ou o porteiro mentiu, tá? Ou induziram o porteiro a cometer um falso testemunho, ou escreveram algo no inquérito que o porteiro não leu, tá? E assinou embaixo em confiança ao delegado ou aquele que foi ouvir na portaria. Qual a intenção disso tudo? A intenção é sempre a mesma, tá? O tempo todo fico em cima da minha vida, dos meus filhos e quem está próximo de mim. Na manhã de hoje, quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar de Wilson Witzel. O governador do Rio de Janeiro teria falado com o presidente sobre as investigações que estão em sigilo no dia 9 de outubro. Pode soltar o vídeo, Robson. Dia 9 agora, nesse mês de outubro, esse mês 9 de outubro, às 21 horas, eu estava no Clube Naval do Rio de Janeiro, quando chegou o governador Witzel e me viu lá, foi uma surpresa eu estar lá, né? E para mim também, que eu fui no aniversário de uma autoridade brasileira, ele chegou perto de mim e falou o seguinte: o processo está no Supremo. Eu falei, que processo? O processo, que processo? O processo da Marielle. O que eu tenho a ver com a Marielle? Não, o porteiro citou teu nome. Ou seja, Witzel sabia do processo que estava em segredo de justiça.
O governador do Rio de Janeiro respondeu também nessa quarta-feira às acusações. A reação foi bastante contundente. Solta ela aí, Robson. Eu tenho 17 anos como magistrado. Em toda a minha carreira como magistrado, eu sempre prezei pelos princípios constitucionais. Jamais vazei qualquer tipo de informação, seja como magistrado, seja como governador. Eu lamento que o presidente tenha, no momento talvez de descontrole emocional, no momento em que ele está numa viagem, não está talvez no seu estado normal, tenha feito acusações contra a minha atividade como governador. Não manipulo o Ministério Público, não manipulo a Polícia Civil. Isso é absolutamente inadequado, é contrário às instituições democráticas. A Polícia Civil no meu governo tem independência, o Ministério Público tem e sempre terá independência. E, infelizmente, eu recebi com muita tristeza essas levianas acusações. Eu espero que o presidente reflita, espero que ele, assim como recentemente divulgou um vídeo na internet que ofendeu a nossa Suprema Corte, pedindo desculpas, ele deve desculpas ao povo do estado do Rio de Janeiro. E diante de toda a repercussão, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, Carlos Bolsonaro, que também mora no condomínio Vivendas da Barra, publicou vídeo nas redes sociais analisando as gravações da portaria. Segundo ele, não há nenhum áudio que indique ligação para a casa 58 de Jair Bolsonaro. Pode soltar o vídeo, Robson. No dia 14 de 3 de 2018, às 5h13 da tarde, você tem uma ligação para a casa 65, que seria a casa do Rony Lessa, e não para a casa do Bolsonaro, que você vê que nem antes e nem depois você tem uma ligação Boa tarde. É o senhor Elson? Tá, pode liberar aí. Tá, ok. Vocês percebem que nesse horário que a gente colocou aqui para sair o áudio, dia 14 de 3 de 2018, às 5h13 da tarde, na casa do senhor, foi ligado para a casa desse senhor aí, que eu não sei nem quem é, para a entrada desse outro senhor também. Vocês percebem que a voz da portaria, da pessoa da portaria que ligou para a casa desse 65, não condiz em nenhum momento com a voz do então deputado Bolsonaro. É lógico que quando eu me referia anteriormente, eu me referia sobre o assunto citado pela Rede Globo, que foi o áudio de 17h13, mas teve uma ligação para a casa do deputado Bolsonaro, ali a B58 da portaria, onde eu vou soltar o áudio agora da ligação. Boa tarde, é Mercado Fast Food. Muito bem, tá aí o vídeo que foi postado nas redes sociais pelo Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Eu vou ter que continuar aqui porque a história é longa, os acontecimentos das últimas horas foram sucessivos e é preciso complementar tudo antes de a gente começar a comentar. A procuradora do Ministério Público e chefe do GAECO no Rio de Janeiro, Simone Sibilio, confirmou num primeiro momento que o porteiro mentiu em depoimento à Polícia Civil. De acordo com ela, quem autoriza a entrada de Elcio Queiroz é o próprio Rony Lessa, suspeito de ter feito os disparos. Ou seja, confirmou, de acordo com a procuradora, da casa dele, que não é a casa, obviamente, do Jair Bolsonaro. E o advogado do presidente Jair Bolsonaro, Frederico Vassef, já havia refutado as acusações durante entrevista exclusiva ao Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan. Em conversa com o repórter Tiago Muniz, o defensor afirmou que o depoimento é falso e que esse pedaço do processo foi plantado por pessoas que querem atingir a imagem de Bolsonaro. Na verdade, está falando aqui do conteúdo do depoimento, né? Que a informação dita no depoimento é falsa, porque o depoimento, sim, existiu. Solta o vídeo aí do advogado, Robson. Que trata-se de uma verdadeira fraude, um ardil,
uma fraude processual com objetivo explícito de tentar incriminar o presidente da República através de um depoimento falso, plantado por alguém que orquestra este ardil. Trata-se de forças ocultas no estado do Rio de Janeiro, pessoas de bastidor que vêm conduzindo todo tipo de situação e agora tentam atingir a imagem do presidente da República, tentando vinculá-lo ao assassinato de Marielle Franco. E me foi informado pelo jornalista que me entrevistou ontem na Globo que existem 2 depoimentos em datas distintas do mesmo porteiro, que afirma com riqueza de detalhes, de forma veemente, que quando ligou na casa, Jair Bolsonaro atendeu e autorizou este indivíduo a adentrar o condomínio para conversar com ele na casa. Trata-se de uma mentira comprovada. O então deputado federal, hoje presidente da República, Jair Bolsonaro, encontrava-se em Brasília, no Distrito Federal, dentro da Câmara dos Deputados, trabalhando como de praxe. Mas me permita, senhor Ossif, não é possível que uma outra pessoa tenha respondido em nome do presidente da República? O porteiro é enfático em dizer que é a voz de Jair Bolsonaro, que o próprio Jair atendeu o telefone e autorizou essa pessoa a entrar para tratar de uma reunião, sendo que Jair Bolsonaro, então, encontrava-se em Brasília. Muito bem. Ainda há o desdobramento de um ofício do Sérgio Moro, a declaração do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, mas vamos parar aqui para começar a analisar essa questão e, em primeiro lugar, separar aquilo que diz respeito à matéria da Globo e aquilo que diz respeito à análise do conteúdo do processo. Então, só para registrar o que veio na matéria, a informação de que houve esse depoimento, de fato houve, que o porteiro disse que o Elcio, lá suspeito de envolvimento no assassinato da Marielle Franco, alegou que estava indo para a casa do Jair Bolsonaro. Então, vamos fazer um parênteses aqui só em relação a essa primeira alegação. O que isso prova contra o Jair Bolsonaro? Para deixar claro desde já. Absolutamente nada. Zero. Não prova nada, envolvimento nenhum do Jair Bolsonaro no crime da Marielle Franco, a partir simplesmente de um depoimento de um porteiro dizendo que o cara que chegou no carro ali, parou na guarita, na entrada do condomínio, disse que estava indo para uma casa para a qual, em seguida, ao entrar de carro no condomínio, não foi. Então, não tem nenhuma incriminação direta, nem no depoimento, muito menos na matéria veiculada pelo Jornal Nacional da TV Globo. Na matéria se fala do depoimento, como de fato ele aconteceu, no segundo parágrafo. Por apuração da própria reportagem, se diz, mas os registros de presença da Câmara dos Deputados mostram que Bolsonaro estava em Brasília no dia. Então, a própria reportagem inocentou o Jair Bolsonaro em relação à presença física no condomínio onde ele tem casa. Então, o porteiro disse que o motorista entrou dizendo que iria para a casa do Jair Bolsonaro e a reportagem mostrou, olha, há uma contradição aí, até porque o porteiro falou que era a voz do seu Jair, justamente porque apuramos aqui que o Jair Bolsonaro estava em Brasília desempenhando as suas funções parlamentares, na época era deputado federal. Eu quero frisar também que mais à frente na reportagem original se registra, abro aspas, o Jornal Nacional apurou que a guarita do condomínio tem equipamentos que gravam as conversas pelo interfone. Os investigadores estão recuperando os arquivos de áudio para saber com quem, de fato, o porteiro conversou naquele dia e quem estava na casa 58. Fecho aspas. Portanto, foi informado na matéria, além de que o Jair Bolsonaro não estava lá, de que os investigadores estavam conferindo os áudios para ver, de fato, com quem o porteiro falou naquele dia. Isso foi informado. Os repórteres certamente não conseguiram ter acesso a esses áudios que vieram a público hoje por meio da postagem do Carlos Bolsonaro e a gente viu ali um morador fazendo aquela checagem no arquivo original. E isso, obviamente, vai ser noticiado na emissora que veiculou essa reportagem. Então aqui a gente precisa distinguir, Augusto Nunes, o que tem a ver com o jornalismo, com a reportagem e o que tem a ver com o depoimento. Porque a notícia foi sobre a existência do depoimento dentro de um caso que chocou o país e que tem sido coberto pela imprensa desde que aconteceu todos os dias.
A gente aqui tem um programa de 2 horas, fala sobre numerosos assuntos e muitas vezes já deu notícias sobre esses desdobramentos. E as equipes de repórteres de todas as redações dão sempre as atualizações do caso. Então, houve isso, agora vai haver o desdobramento. Agora, o conteúdo é verdadeiro? A mentira, se acontecer, quer dizer, a informação que o porteiro deu, ela foi uma mentira proposital? Quer dizer, ele sabia que o que aconteceu foi uma coisa e ele contou outra coisa de propósito? Ele pode ter se confundido na hora em que ele estava prestando depoimento, ou em relação ao que aconteceu, causou uma confusão na cabeça dele, ele disse uma coisa, aconteceu outra, sem má intenção. Tudo isso cabe aos investigadores dizer e cabe à imprensa trazer à tona aquilo que os investigadores estão concluindo a respeito do assunto. Então a procuradora não deixou claro, pelo contrário, na verdade ela deixou claro que ainda não há uma conclusão a esse respeito. Porque, repito, embora alguns portais de notícia tenham cravado na manchete que a procuradora disse que mentiu, logo em seguida, ela na coletiva disse que o porteiro também pode ter se equivocado. Então ainda não há uma conclusão oficial do Ministério Público sobre essa questão. E repito, pela enésima vez, nada disso é suficiente para declarar culpa de Jair Bolsonaro ou qualquer envolvimento, tanto dele quanto de qualquer um dos filhos dele nesse caso. Há vários pontos para a gente abordar, mas eu passo a palavra ao Augusto Nunes. Bom, vamos começar lembrando um caso que ocorreu num país diferente do Brasil em que vivemos hoje. As circunstâncias foram diferentes, o clima era outro, mas eu acho que é oportuno lembrar a crise de 1954, que começou com a tentativa de assassinato do Carlos Lacerda, promovida por um grupo que incluía até assassinos de aluguel, um grupo mobilizado pelo Gregório Fortunato, que era o chefe da guarda pessoal do presidente da República. Na tentativa de assassinato, os homicidas aí acabaram matando um major da aeronáutica, Rubens Vaz. Isso em 5 de agosto de 1954. Menos de 20 dias depois, ou 20 dias depois, a crise desembocou no suicídio do presidente da República. Então, o Getúlio não tinha nada com isso. Nada. Quando ele soube da tentativa de assassinato, soube do envolvimento do Gregório Fortunato, que resolveu fazer o que ele achava que era um favor ao chefe. Ele falou: eu fui atirar em mim pelas costas. E foi aí que ele pronunciou, usou aquela expressão: eu me sinto sobre um mar de lama. Ele não sabia nada e acabou sendo a grande vítima desse engano e tal. Eu digo isso porque todas as observações do Felipe são perfeitas. Agora, a Globo sabia que está lidando com material de altíssima combustão, né? Alto grau, facilmente pode-se chegar ao grau de combustão, porque na prática você está lidando com um assassinato e aí envolve de alguma maneira o presidente da República. Até porque os partidos de oposição no Brasil, que são especialmente irresponsáveis, estão aí para isso. A gente está lendo já notícias de partidos querendo processar, investigar isso e aquilo. É verdade, o noticiário deixa claro, e hoje, sobretudo, com essas informações que surgiram, que o Bolsonaro estava em Brasília. Ele não falou com o visitante, que é um dos acusados pelo assassinato da Marielle Franco. De qualquer maneira, esta informação já é suficiente para sugerir uma intimidade entre um assassino e o presidente. Como disse o Felipe, está tudo ali no depoimento. A Globo pegou esse depoimento e divulgou. Agora,
E registrou que o Jair Bolsonaro estava em Brasília, não estava no Rio. Ou seja, apontou a contradição entre o depoimento e o fato. Aí que você tem que tomar muito cuidado na edição do material, porque você tem de fazer com que prevaleçam, com que sejam hegemônicos, inclusive na diagramação, os fatos. O jornalista verdadeiro, ele ama... O jornalista real, ele ama a verdade acima de todas as coisas, deve amar. E ele sabe que não pode brigar com os fatos, ele deve dar destaque aos fatos. Se não houve a conversa entre o Bolsonaro e o porteiro, isso tem que ficar bem destacado. Porque o jornalista verdadeiro também sabe que não tem compromisso com o erro. Se você erra de boa fé, você corrige. Então a questão passa a ser também de edição, depende da ênfase que você dá. Eu confesso que eu não tenho acompanhado, nem fico medindo quantos minutos deram para isso ou para aquilo. Mas acho que diante dessas circunstâncias é fundamental estabelecer algum tipo de conexão ou a falta de entre suspeitos de assassinato, acusados mesmo do assassinato, e o presidente da República. Envolve o presidente da República esse caso. A partir de agora, o Jair Bolsonaro está parte do elenco que se move aí em torno desse assassinato ocorrido em 2018, março, se não me engano, e tem que fazer com que a verdade surja. Você não pode, eu não gosto daquele tipo de jornalismo, não é o caso aqui. O tipo de jornalismo praticado muito pela Folha, quer dizer, o outro lado. O outro lado. Tudo bem, você tem que dar voz ao outro lado, mas você tem que saber quem está mentindo. Se você estabelece que um está mentindo, outro está dizendo a verdade, você nivelar é uma injustiça com quem diz a verdade. Acho que o presidente Bolsonaro deveria ter reagido com muito mais calma, com muito mais equilíbrio. Sem dúvida. Deveria reagir com tranquilidade, dizer, não estou envolvido nisso, vou provar e tal. Aqueles conselhos que a gente dá sempre. E também faço questão de registrar uma frase que eu ouvi do Tancredo Neves. Quer dizer, a verdade, ela frequentemente parece franzina, mas ela é sempre mais robusta que a mentira e vai aparecer. Então, não adianta o jornalista ficar tentando justificar algum erro cometido, da mesma forma que não adianta um culpado insistir na inocência. Por que eu digo isso? Porque falando de outro fato agora, mas tem ligações. No primeiro dia nós dissemos aqui nesse programa, quando apareceu a denúncia contra o Flávio Bolsonaro, nós dissemos, se há o envolvimento, não adianta negar. Nós aqui sugerimos que se houve a rachadinha, o melhor a fazer, olha que eu pratiquei esse negócio, é um câncer nacional, precisa acabar com isso, me arrependo, vou devolver o dinheiro, etc, etc. Como optou por outro caminho, o assunto não para de voltar à tona. Por quê? Porque é verdade. A gente sabe que isso aconteceu. Agora, a Globo tem de ser bastante claro, se ficar estabelecido que o nome do presidente teve um destaque injusto, porque não houve conversas suspeitas nem nada, nem há como ligar a morte da Marielle a essa visita feita ao condomínio, a Globo deve dar ênfase a isso. Resumindo, você tem de valorizar os fatos. E essa confusão existe porque não foi ainda estabelecida a hierarquia da notícia, que no jornal fica mais claro, que é importante, que é verdadeiro, sai no alto, tal, televisão é mais complicado. É por isso que cada um está usando como quer, um culpa aqui, outro culpa ali. Eu quero saber se existe alguma ligação entre o assassinato da Marielle e a presidência da República. Não havendo, essa é a manchete. Havendo, é a manchete também. É por isso que essa bola está dividida.
Só para deixar claro aqui, com base nos fatos, abro aspas para o começo da reportagem, como Augusto Nunes diz, é TV, quer dizer, não tem a manchete na TV, simplesmente houve a leitura ali da notícia, que os dois primeiros parágrafos ssão assim, abro aspas, o Jornal Nacional teve acesso com exclusividade a registros da portaria do condomínio Vivendas da Barra, onde mora o principal suspeito de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, Rony Lessa. É o mesmo condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro tem casa. O porteiro contou à polícia que horas antes do assassinato, em 14 de março de 2018, o outro suspeito do crime, Elcio de Queiroz, entrou no condomínio e disse que iria para a casa do então deputado Jair Bolsonaro. Mas os registros de presença da Câmara dos Deputados mostram que Bolsonaro estava em Brasília no dia. Então, eu fecho aspas, essa é a introdução. E a introdução está justamente mostrando que houve o depoimento do porteiro e que, no entanto, o contraste com o fato de que o Bolsonaro não estava lá é nítido, porque a reportagem apurou que ele estava em Brasília. Então, isso foi dito, isso foi noticiado. É só para deixar claro a diferença que existe entre a contestação aquilo que o porteiro disse e a contestação à reportagem, que apenas reproduziu, noticiou aquilo que o porteiro realmente disse e ainda apurou que o Bolsonaro estava em Brasília. Essa distinção precisa ser feita, porque até o momento não houve nenhum desmentido de informações que estavam na reportagem. Houve apenas o desdobramento dos fatos que devem, claro, ser noticiados pela emissora que deu a notícia original com exclusividade ontem. E a Veja noticiou hoje que o porteiro prestou 2 depoimentos. No primeiro, relatou que ligou para a casa de Bolsonaro. No segundo, confrontado com o áudio de sua conversa, manteve a versão, mas deixou dúvidas nos investigadores em relação à veracidade das informações prestadas. Então, isso foi noticiado hoje, ou seja, havia na reportagem a informação de que os investigadores estavam apurando o áudio e aí outro veículo de comunicação noticiou hoje, soube que o porteiro já foi confrontado com o áudio. Quer dizer, os investigadores já tinham acesso a esse áudio e confrontaram o porteiro com ele. E o porteiro ali manteve a versão e a gente vai esperar, de fato, a conclusão dos investigadores, dos procuradores, a respeito de se a informação falsa foi uma mentira, foi uma confusão da cabeça do porteiro, se ele está ligado, se ele recebeu dinheiro, qualquer coisa, qualquer uma das várias hipóteses que existem, cabe à investigação determinar. Zé Maria Trindade. Pois Felipe e Augusto, eu estive por 2 vezes no condomínio residencial que fica ali na Barra, né? E quando autorizada a minha entrada no condomínio, houve o comunicado e, inclusive, uma pessoa me seguiu, né? Me orientou a ir até a casa do presidente Jair Bolsonaro, um condomínio muito organizado. A matéria é publicável, né? E ela não só não prova nada contra o presidente, como ela deixa muito claro que não existe a possibilidade do presidente Jair Bolsonaro ter conversado com essas pessoas acusadas do assassinato da vereadora Marielle naquele dia, né? Não houve essa conversa. O presidente, a Câmara dos Deputados confirma que o presidente estava lá e até com registros de digital, onde não há a menor possibilidade de qualquer modificação. Além disso, nos dias anteriores a essa conversa, ele estava em Brasília, estava exatamente na Câmara dos Deputados. Acontece o seguinte, que fica a ideia que passa na matéria de que o presidente foi citado e alguma coisa próxima de que o presidente estaria envolvido. Em nenhum momento a matéria fala nisso. Exatamente. Mas passa a impressão. E é isso que irritou o presidente Jair Bolsonaro. E mais, durante a matéria, há uma citação ao filho dele, o Carlos Bolsonaro, que também mora no condomínio. E isso o presidente entendeu que foi uma tentativa de incriminar a família. Talvez aí esteja o motivo daquela reação desproporcional do presidente Jair Bolsonaro. Eu não me lembro do presidente tão irritado assim, nem mesmo durante a campanha, nem mesmo durante os momentos em que ele foi mais pressionado. Ele reagiu de uma maneira muito forte e isso acabou sendo até
muito mais comentado do que a própria matéria, a própria situação. Felipe, este foi o assunto do dia. E várias mensagens de pessoas aliadas a Bolsonaro dizia: só porque foi no condomínio. Não é só isso. Se fosse só no condomínio dele a reunião do assassinato, essa coincidência seria noticiada como coincidência. Pronto. Mas não é só isso. É porque o porteiro citou essa história de ter telefonado para a casa do presidente Jair Bolsonaro e que ele atendeu. O lead da matéria, o principal aí, seria mais apuração e entender ou descobrir o porquê do porteiro ter mentido ou ter se equivocado. Porque o que fica claro em toda a matéria é isso. Não é o envolvimento do presidente Bolsonaro, mas é a mentira ou equívoco do depoimento do porteiro, que é o depoimento chave nessa história. Foi ele que recebeu as pessoas, ele que encaminhou as pessoas, e eu vi que lá tem sim câmeras por todo o local público, né, por onde as pessoas passam. Então é isso que tem que ser descoberto, o motivo, o que levou esse porteiro a mentir, a tentar jogar o nome do presidente Jair Bolsonaro nessa história. A matéria não coloca o presidente, mas deixa sim implicitamente a possibilidade do filho dele. Peraí, Zé, não deixa implicitamente a possibilidade do filho dele, não, Zé. A matéria simplesmente informa que o filho dele tem uma casa naquele condomínio. Não, assim como Jair Bolsonaro. Que pode ter atendido. Tá, mas onde está escrito isso na matéria? Não sei. Não Não o presidente também é dono da casa 36, estou lendo a matéria. Só para registrar aqui o que está dito. No Registro Geral de Imóveis consta, porque houve uma anotação, né, no caderno lá, parece, o porteiro contou que depois, eu vou ler aqui todo o trecho, em vez de falar de memória. O Jornal Nacional apurou o teor de suas declarações. O porteiro contou que depois que Elcio se identificou na portaria e disse que iria para a casa 58, ligou para a casa 58 para confirmar se o visitante tinha autorização para entrar. Isso tudo é só o Jornal Nacional relatando aquilo que o porteiro de fato disse, como está sendo comprovado pelo noticiário de hoje fartamente. Então, continuando na matéria, disse também que identificou a voz de quem atendeu como sendo a do seu Jair. Ele confirmou isso nos 2 depoimentos. Repito, o Jornal Nacional está relatando aquilo que foi dito pelo porteiro. Não está dizendo que aquilo que foi dito é verdade, está relatando. No Registro Geral de Imóveis, consta que a casa 58 pertence a Jair Messias Bolsonaro. O presidente também é dono da casa 36, onde vive um dos filhos dele, o vereador do Rio, Carlos Bolsonaro. Isso é apenas uma informação, porque há uma referência na anotação, uma referência do porteiro sobre a casa 58, então a matéria registra que a casa 58 é do Jair Messias Bolsonaro, que também tem outra casa no condomínio, mas isso é uma informação aqui secundária na matéria, que volta para falar do porteiro, que explicou que depois que a Elcio entrou, ele acompanhou a movimentação do carro pelas câmeras de segurança e viu que o carro tinha ido para a casa 66 do condomínio. Então a matéria está dizendo: Jair Bolsonaro tem a casa 58, o Carlos Bolsonaro... 58, Felipe. Não, sim, vou continuar aqui. É só para falar, a matéria está registrando que o Jair Bolsonaro tem a casa 58, que o Carlos Bolsonaro tem a casa 36 e que, no entanto, o porteiro explicou que o Elcio, ao entrar de carro, foi para a casa 66, ou seja, para nenhuma das duas casas do Jair Bolsonaro. E explica, a casa 66 era onde morava Rony Lessa, acusado de matar Marielle e Anderson. Lessa é apontado, aí dá o histórico, contexto, pelo Ministério Público e pela Delegacia de Homicídios como autor dos disparos. O porteiro disse em depoimento que ligou de novo para a casa 58 e que o homem identificado por ele como seu Jair teria dito que sabia para onde Elcio estava indo. Então isso aqui é o relato do depoimento dele, acrescido das informações que são necessárias. O Bolsonaro tem aquela casa, que é 58, o filho tem outra no mesmo condomínio, mas o Elcio foi para a casa 66, ou seja, não foi para nenhuma propriedade da família Bolsonaro. Mas isso está lá, claro. Só para registrar aqui o que está escrito. Mas com a anuência do Jair Bolsonaro, segundo o porteiro. Segundo o porteiro, mas o que eu estou distinguindo só, Augusto... Você põe o Bolsonaro na trama. Não, mas o porteiro foi quem colocou, Augusto. Eu só estou separando aqui.
Só para entender, eu estou separando o que é a notícia daquilo que o porteiro diz e aquilo que é o que o porteiro diz. Pois é, mas se você dá mais destaque para um depoimento onde tá que se mais mostrou destaque? falso... Ué, é o lead? Não, a notícia, eu só estou separando, Augusto, não estou fazendo juízo de valor. A notícia é sobre o depoimento do porteiro. O depoimento do porteiro tem esse conteúdo, mostra que o Elcio foi para uma outra casa. Ponto. E aí, a reportagem diz que o Jair Bolsonaro não estava lá, ou seja, é impossível que o porteiro tenha falado com o seu Jair, como ele disse. Então, a reportagem está desmentindo o porteiro. E está dizendo... Primeiro noticia, depois desmente. Não, ela desmentiu, Augusto, no segundo parágrafo. Ela noticiou, o porteiro disse isso, mas os registros de presença da Câmara dos Deputados mostram que Bolsonaro estava em Brasília no dia. Isso foi dito na introdução da matéria. Por isso que eu estou falando da Só estou separando aqui. Você pode ter a sua análise a respeito da importância, claro. É para não causar confusão. Acho saudável a gente ficar discutindo isso daí, porque isso só esclarece as coisas. Eu estou falando da hierarquização das notícias. Da notícia, a notícia, como disse o Zé, a notícia correta é o seguinte: o porteiro deu um depoimento que não refletia a realidade e que coloca na trama o presidente da República. Isso. Então você tem de mostrar claramente que esse fato não aconteceu. A notícia era essa. Era o porteiro falando negócio que não aconteceu. Se primeiro você dá essa notícia, mas, só Augusto, ver a reação. É só para deixar claro, isso está dito no alto da matéria, assim que se fala do comentário do porteiro. Depois há mais o detalhamento, e aí esse detalhamento é o que eu estava lendo agora, que já é lá no meio da matéria. Não, eu não abriria uma matéria com depoimento que não é real.